Olá, gente. Estamos aqui para encerrar as nossas aulas à distância, aulas remotas, e hoje vamos tratar de um assunto bem interessante, que é a síntese de proteína, o processo de tradução. Tradução do código genético. Como assim? O que tem a ver isso com genética? Nós estamos, na verdade, falando sobre o modo como o DNA atua, a maneira como o DNA age, como o DNA se manifesta. E nós chamamos isso de dogma central da biologia. O dogma central é aquela grande concepção de como funciona esse mecanismo de expressão, de manifestação do DNA. Aqui a gente vê a ideia básica que é o quê? O DNA, ele não age sozinho. Ele produz uma molécula a partir dele, tendo ele como molde, que é o RNA. O RNA, por sua vez, comanda o processo de organização do sequenciamento de aminoácidos. Aminoácidos são os componentes das proteínas. O que forma uma proteína é uma cadeia, é uma sequência de aminoácidos. A depender da sequência do DNA, nós vamos ter um RNA diferente e, por conseguinte, uma sequência de aminoácidos diferente. Logo, uma proteína diferente. Essa proteína, de alguma forma, é a responsável por determinar as nossas características, sendo ela mesma a característica ou essa proteína é uma enzima, que é uma substância que promove reações químicas, catalisa reações químicas. E ao catalisar, ao fazer acontecer reações químicas, temos aí então a característica codificada por esse gene, por esse DNA. Então, basicamente, o que eu vou descrever nesse vídeo para vocês, tá? É essa compreensão de que o DNA, uma molécula formada por nucleotídeos, onde nós temos aqui, uma sequência desses componentes chamados bases nitrogenadas, você deve lembrar deles, A de adenina, T de timina, G guanina, C citosina. Adenina, timina, guanina, citosina. Essa sequência de bases nitrogenadas vai conferir a sequência do DNA. No DNA nós temos duas fitas de nucleotídeos, é uma dupla hélice, a estrutura do DNA é em dupla hélice enrolada, e essa estrutura é utilizada como modelo para produzir o RNA, seguindo um pareamento específico. No próprio DNA, se observa o pareamento. A adenina pareia sempre com timina. Adenina, A, pareia sempre com timina. Guanina, C, pareia sempre com citosina. É um pareamento específico das bases nitrogenadas. Certo? Uma dessas fitas, temos duas aqui, uma delas é usada como modelo para produzir o RNA, chamado de RNA mensageiro. Esse M aqui é mensageiro. Mensageiro porque ele está levando a mensagem, o código genético, para o citoplasma, para promover a produção de proteína, para se juntar a uma estrutura chamada ribossomo, responsável pela produção de proteína. Então, o RNA mensageiro vai levar essa mensagem, esse código genético para o citoplasma, onde ele vai organizar a produção de proteína, tá? Certo? Essa sequência do RNA mensageiro, ela depende da sequência de DNA, seguindo um pareamento também específico. Só que tem um detalhe, no RNA não tem timina, no lugar da timina entra a uracila. Então o pareamento é adenina com timina, ok? Adenina com uracila. A adenina pareia com uracila no RNA, porque o RNA não tem timina, então ela vai parear com a uracila. A citosina pareia com a guanina e aí vai. Ok? Essa sequência do RNA mensageiro ela vai funcionar em trincas de bases, em códons, em grupos de 3 bases. Cada 3 bases, nós vamos ter a codificação de um aminoácido. Tá? Esse processo, como um todo, né, nós podemos separá-lo e entendê-lo por partes. Né? Primeiramente, a transcrição, que é a produção do RNA mensageiro, que é a transferência do código genético do DNA para o RNA mensageiro, e depois a tradução, que é a transformação dessa sequência de trincas de bases em uma sequência de aminoácidos. Tradução que é transformar de uma linguagem em outra. Né?
Tradução é isso, é a transformação de uma linguagem em outra linguagem, né? Assim, quando você traduz de uma língua para outra, você está transformando uma linguagem em outra linguagem. Então, a proteína é uma linguagem, é uma sequência de aminoácidos, tá? Que foi produzida a partir de uma sequência de bases nitrogenadas, a partir de uma sequência de RNA. Ok? Muito bem. Aí está a mesma ideia. Essa transcrição, ela ocorre em que lugar, mais ou menos? Ela ocorre nos genes. Os genes são eles que são transcritos. E aí tem um detalhe importante. Qual gene? Qual gene vai ser transcrito? O gene transcrito é aquele que está ativo. É aquele que está ativo naquela célula. Como assim? Perceba. Se eu posso fazer um teste de DNA, um teste de paternidade, com o cabelo, com as células da boca presentes na saliva, com a pele, com o sangue. Obviamente se prefere com o sangue, que é mais fácil, é mais prático, é mais rápido o processo. Mas se eu posso fazer com qualquer célula minha, significa dizer que, tirando as células sexuais, todas as minhas células têm o mesmo DNA. Ora, se o DNA codifica as minhas características e todas as minhas células têm o mesmo DNA, como eu explico? Como eu posso explicar o fato de eu ter células diferentes, se o DNA é o mesmo? Né? Por que células do olho, do cabelo, da unha, da pele, do fígado, do estômago são diferentes, se o DNA de todas elas é o mesmo? Se os genes presentes, né, os pedacinhos de DNA, os genes presentes em todas elas é o mesmo? Né? Porque vamos lá, ó, que é a molécula de DNA, a dupla hélice, e os pedacinhos, os genes. Cada gene ligado aqui a alguma função. Eu posso ter aqui, então, um gene para a cor do olho, digamos, um gene para a cor do cabelo, um gene para a produção de insulina. Mas se aqui é o pâncreas, por exemplo, o gene da insulina vai ser transcrito, ou seja, vai desenrolar e vai servir de modelo para produzir o RNA mensageiro. Os outros genes não desenrolam, não servirão de modelo para produzir o RNA mensageiro, não serão transcritos. Porque a transcrição significa a expressão do gene, a manifestação do gene. Se o gene está sendo transcrito, é porque naquela célula o gene está se manifestando. É porque naquela célula o gene está atuando, está ativo. Então, digamos que aqui é uma célula do pâncreas, que produz o hormônio insulina, aquele hormônio que ajuda a regular o açúcar no sangue, que ajuda a absorver a glicose do sangue. Então, digamos que o gene 1 é o gene da insulina. Ele vai desenrolar? Vai sim. E ele desenrolando serve de modelo para produzir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai para o citoplasma, se junta ao ribossomo, onde vai haver o processo de tradução. A transformação de um código genético, a transformação em que cada trinca, cada grupo de 3 bases nitrogenadas vai corresponder a um aminoácido. Cada códon é o nome que se dá para essa trinca, para esse grupo de 3 bases do RNA mensageiro. Cada códon vai corresponder a um aminoácido. Tem uma tabela específica para isso, tem um código específico para isso. Então, o códon UGG, em qualquer organismo, com alguma exceção, é claro, mas em qualquer organismo do planeta, desde uma bactéria até o ser humano, praticamente, ele vai determinar o aminoácido triptofano, TRP. O códon UUU, numa planta, um cachorro, no humano, num fungo, no mofo, vai determinar o aminoácido fenilalanina. O códon GGC determina o aminoácido glicina. O códon UCA, serina. Então, a depender do códon, dessa trinca de bases, vem um aminoácido correspondente a ele. E aí nós temos a tradução, a transformação de uma linguagem em outra. A linguagem dos códons, a linguagem de uma sequência de bases nitrogenadas é transformada numa sequência de aminoácidos que, por sua vez, determina uma proteína. Proteína essa que vai nos dar alguma característica, que vai nos dar algum fenótipo. Lembra? Fenótipo é característica. Onde ou ela mesma é a própria característica, como no caso, uma insulina é a própria característica. Tem insulina é uma característica. Ou proteína muscular, que vai dar volume muscular, que vai dar força muscular. Pode ser ainda proteínas que funcionam como enzimas, que vão promover reações e assim desencadear, né, as características. Fazendo uma analogia aqui com a construção civil, fica bem legal de entender.
A obra, a casa, o prédio, é a proteína. Né? Ora, num prédio, numa casa, o que, é que eu tenho basicamente? Tijolos. Tijolos que são amontoados, né, de uma forma organizada, né, e tal. Mas esses tijolos, eles são arrumados, montados num desenho tal, num formato tal, que foi projetado por um engenheiro, por um arquiteto, que seria o DNA. Né? O DNA seria esse engenheiro, seria esse arquiteto. O RNA mensageiro é o que leva a mensagem para o citoplasma, leva a mensagem para os ribossomos. Ele é como se fosse um mestre de obras, que é aquele que está na obra, organizando a obra, organizando, orientando. É ele que tem um código genético. É esse código do RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteína. Ora, mas alguém traz os aminoácidos até o ribossomo. Alguém vai trazer os aminoácidos para que os aminoácidos se liguem uns aos outros. É o RNA transportador, o RNA de transferência. Ele traz os aminoácidos para que eles sejam montados, para que a proteína seja montada, para que haja uma ligação entre os aminoácidos, chamada ligação peptídica, e assim a proteína seja montada. E tudo isso acontece no ribossomo, que é a organela, que é a estrutura que une os aminoácidos, equivalente aí a um pedreiro. Certo? É o pedreiro que vai ligar um aminoácido no outro, ligar um tijolo no outro, colar um tijolo no outro. Mas quem traz a massa é o auxiliar do pedreiro. Quem prepara a massa é o auxiliar do pedreiro. Quem leva o tijolo para o pedreiro é o auxiliar do pedreiro, que é o RNA transportador. Aquele que transfere, que leva o tijolo, que leva o aminoácido até a obra, até a produção da proteína, que é a obra. Né? O DNA, o arquiteto, o engenheiro, que é o DNA, ele não participa da obra, ele não bota a mão na massa. Ele calculou, ele projetou onde tem uma parede, onde tem uma viga, onde tem isso aqui, onde tem um ferro, sei lá. É o DNA. Ele não participa botando a mão na massa na obra, mas ele participou arquitetando, planejando a obra, tá? Então, gente, a gente tem esse processo aí, tá? Muito bem. A gente falava sobre isso, sobre o fato das nossas células serem diferentes, mas elas são diferentes mesmo possuindo o mesmo DNA. Isso porque em cada uma delas nós temos genes diferentes. A expressão tá, é diferente de um grupo de genes diferentes, ou seja, em cada célula genes diferentes são transcritos. Em cada célula genes diferentes se expressam. Tá? O que quer dizer? Eu quero dizer o que com isso? Tá? O que é um gene ativo? É um gene que sofre transcrição. É um gene que vai desenrolar e uma das fitas dele vai ser usada de modelo para produzir o RNA mensageiro. Para que esse RNA mensageiro vá para o citoplasma e as trincas de base nitrogenadas, os códons sejam traduzidos e assim a proteína seja produzida. Certo? E como é que funciona? Está aqui o DNA. Observe. O DNA são duas fitas. No local onde o gene está ativo, ele abre. O local de gene ativo, então digamos aqui que é aquela célula do pâncreas que vai produzir insulina, que é aquele hormônio que ajuda a absorver a glicose do nosso corpo. Onde tem esse gene ativo da insulina, né, hipoteticamente aqui falando, né, uma hipótese, uma ideia, vai abrir, vai desenrolar o DNA. Quando ele desenrola, uma das duas fitas é a fita ativa, é a fita molde, a fita que vai servir de modelo para produzir o RNA, segundo aquela sequência, né? No caso aqui, a fita ativa é a de cima. E vai haver o parâmetro específico, ó, a adenina pareia com a timina, Agnaldo Timóteo, né? Só que aqui não pode ser timina, porque no RNA não tem timina. Então a adenina, quando ela vai parear no RNA, ela pareia com a uracila, uma vez que no RNA não tem timina, tem uracila. Então a adenina pareia com uracila, depois a adenina pareia de novo com uracila, depois a adenina pareia de novo com uracila. Por que uracila? Porque não timina? Agnaldo Timóteo, né? Lembrando? Porque no RNA não tem timina, tem uracila. E aí vai. Feito esse RNA, tá? Ocorreu então a transcrição, ocorreu então a manifestação do gene, a expressão do gene, certo? O que vai acontecer? Esse RNA pode ser de 3 tipos: mensageiro, transportador e ribossômico. O mensageiro é aquele que vai levar a mensagem para o ribossomo, vai levar os códons, o código genético para ser traduzido, para se transformar em outra linguagem. O transportador, ou de transferência, é aquele que vai transportar os aminoácidos até o local da produção de proteína. O ribossômico é o que vai formar os ribossomos. Né? O ribossomo é o local onde acontece a produção de proteína. É o local onde os aminoácidos se ligam. É o local que vai ligar, que vai unir os aminoácidos, produzindo assim uma proteína.
certo? E aí, gente, esse RNA mensageiro que é produzido, observe, tá? Esse RNA mensageiro que é produzido a partir de uma sequência de DNA, tá aqui ele, ó. Esse RNA mensageiro, a priori, ele vai produzir a mesma proteína em qualquer organismo. A princípio, ele deve conduzir a produção da mesma proteína em qualquer organismo. Mas existem algumas coisas para considerar. Certo? O que? No geral, esse RNA mensageiro vai comandar a produção de uma proteína que seria idêntica. Inclusive, é isso que permite a produção dos transgênicos. No transgênico, você passa o gene de uma espécie para outra, por isso o nome, transferência de gene, transgênico. E esse gene que o organismo recebe, o gene que o organismo recebe, ele vai se manifestar naquela proteína, naquela característica. Certo? Acontece que, perceba, é possível haver um processo de edição do RNA. É possível haver um processo de splicing. Splice quer dizer o quê? Edição do RNA. Edição quer dizer retirar alguns pedaços desse RNA. Faz parte do processo de maturação do RNA. Isso vai justificar, inclusive, como é que tem organismos que dizem assim, o orangotango, o gorila, tem 97% de DNA igual ao do humano. Não é você, mas peraí. Nós não parecemos 98% com o orangotango. Nós não parecemos 98%, 97% com o gorila. Como é que o nosso DNA é 97% semelhante? Como é que explica isso? Muito simples. O RNA formado, ele vai sofrer um splicing, que é o quê? Está aqui o RNA. Alguns pedaços chamados introns serão retirados. E depois os pedaços exons voltam a se ligar, formando o RNA mensageiro maduro. Então, os pedaços são retirados, alguns pedaços, chamados introns, e os exons são os pedaços que permanecem e se ligam posteriormente, formando o RNA maduro. Esse é o processo de edição do RNA, de retirada de alguns pedaços. São esses pedaços retirados que podem ser diferentes de uma espécie para outra. Isso vai justificar e vai fazer você entender como pode os cientistas dizerem que o animal tal, o primata, né, o gorila, o orangotango, camundongo, sei lá, tem uma semelhança de DNA com a nossa de mais de 90%, e quando você olha, você não parece 90% com ele, né? Bem menos. Como é que pode isso? Pelo processo de splicing, pelo processo de edição do RNA. Ou seja, embora nós tenhamos o mesmo gene, embora nós tenhamos o mesmo pedaço de DNA, na hora de produzir o RNA, há uma edição, há um processamento desse RNA, que é o splicing, uma edição, que é diferente em nós nunca mudou. Em nós no gorila, em nós no orangotango. E isso faz com que a sequência de RNA mensageiro seja diferente e, por conseguinte, a proteína também diferente, as características diferentes. Tá? Mas o DNA é muito parecido, sim. A sequência de DNA, o gene é muito parecido, sim. O que vai mudar de uma espécie para outra, muitas vezes, é o fato desse splicing acontecer, dessa edição do RNA acontecer, e isso faz com que a proteína lá produzida não seja a mesma. Tá? Não é obrigatório que ocorra isso. Mas é isso uma das justificativas para que espécies tão diferentes, tá, tenham um DNA tão parecido. Ok? Porque acaba havendo o processo de edição do RNA, o splicing. Obviamente, quando esse splicing não ocorre, nós podemos então transferir um gene de uma espécie para outra, e esse gene se expressando, se manifestando, sofrendo transcrição, ele vai produzir a mesma proteína e, por conseguinte, a mesma característica naquele indivíduo, que é o que ocorre com os transgênicos. Né? O transgênico recebe o gene de outra espécie e esse gene se manifesta da mesma forma na outra espécie. Digamos que o splicing seria o mesmo que ocorre em nós. Ou nem ocorre splicing. Poderia nem ocorrer splicing com esse gene. E aí, se o RNA mensageiro é o mesmo, gente, a proteína vai ser a mesma, a característica vai ser a mesma. Ok? Muito bem. Comentando um pouco mais aqui do processo, gente. No processo de tradução, precisamente, no processo de transformação do código genético em uma sequência de aminoácidos e, por conseguinte, uma proteína, né? Observe que tudo isso acontece no ribossomo. A sede desse fenômeno todo é o ribossomo. Então, o ribossomo ele faz isso.
tá? Ele realiza esse processo. Aí, mais precisamente, o ribossomo ele vai receber o quê? A fila de RNA mensageiro, que é o mestre de obra, quem vai comandar o processo. Ele tem uma sequência de trincas chamadas de códons, trincas de bases nitrogenadas. Cada trinca, que é um códon, vai se ligar com o anticódon, que é uma trinca do RNA transportador. O RNA transportador, esse aqui, ó, ele está transportando o aminoácido, ele vai trazer o aminoácido. Se o códon é UUU, o transportador será AAA. E assim a ligação entre os dois acontece. E o aminoácido chega aqui no ribossomo. Depois vem o próximo transportador, que não é qualquer um. É o transportador GCA, que traz um outro aminoácido respectivo. Esses aminoácidos se ligam por meio de uma ligação covalente, que é chamada aqui de ligação peptídica. E isso vai gerando toda a sequência de aminoácidos da proteína. Aqui é uma tabela que não requer saber, não sei nenhum disso aqui de qual, mas é uma tabela para a gente saber qual é o aminoácido de acordo com o códon, de acordo com a trinca de base do RNA mensageiro. A gente consegue saber aqui que aminoácido é codificado por aquele códon, por aquele código do RNA mensageiro. Ok? Muito bem. O ribossomo, portanto, é quem faz a leitura desses códons, gente. Certo? E a coisa acontece mais ou menos assim, ó. Na presença do ribossomo, o transportador vem, aqui é o transportador, aqui é o mensageiro, que tem o código genético, a trinca é o códon, cada códon vai se ligar especificamente a um anticódon do transportador, que por sua vez transporta um aminoácido. Observe, aqui o transportador, RNA transportador, que tem um anticódon, que vai ligar num códon específico. Se o códon é AAA, o pareamento seria adenina com timina, adenal timóteo. Mas não tem timina no RNA. Então, no RNA, no lugar da timina, vem a uracila. Daí, a ligação vai ser adenina-uracila. Certo? Liga aqui, e esse aminoácido que chegou agora com esse transportador faz uma ligação peptídica covalente com o aminoácido que estava lá. E assim vai ocorrendo a síntese de proteína, a união dos aminoácidos e a produção da proteína. Ok? É mais ou menos essa a ideia que a gente tem que ter. Certo? Então aqui o sítio P e o sítio A, que são os locais onde os transportadores, né? O transportador, quando chega, ele chega no sítio P, depois ele passa para o sítio A do ribossomo. Os transportadores chegam com o seu anticódon, que é específico para o códon. Se o códon é AUG, o anticódon é UAC. A adenina faz par com a timina, no RNA não tem timina, então é uracila. Uracila, que seria a timina, né, faz par com a adenina. E a guanina faz par com a citosina, Gal Costa, né? Guanina com citosina, Gal Costa. E aí vai ocorrendo, cada transportador trazendo de acordo com o códon, ó. Então aqui, ó, o códon 3 é o quê? GGA. É isso? O códon 3 é GGA. Então o transportador vai ser qual? CCU. CCU, né? Porque é o que complementa aqui, que vai trazer um outro aminoácido. Para eu saber que aminoácido é, eu tenho que olhar aquela tabela que mostra a tabela de códons. De acordo com o códon, vai ter o aminoácido respectivo. Certo? Até chegar num códon chamado códon de parada, que é aquele códon que indica que a proteína já terminou. A produção da proteína foi concluída. Certo? É o códon chamado códon de parada. Ok? Gente, o DNA é quem coordena tudo. E esse DNA pode mudar, que é a mutação. A mutação é uma alteração na sequência de base do DNA. E nós já falamos que o momento mais propício para que isso ocorra é na duplicação do DNA. Quando o DNA duplica. E o DNA duplica antes da célula duplicar. Antes da célula sofrer divisão celular, da célula duplicar, o DNA duplica. Então é nesse momento que é o momento mais propício para a mutação. Uma mutação, ela pode alterar o aminoácido. Né? Um simples códon que mudou de CTC para CAC pode causar aqui, no caso, anemia falciforme, que é uma alteração no formato dos glóbulos vermelhos das hemácias. Claro que uma mutação, certo? Que muda a sequência do DNA, ela pode também mudar a proteína, porque mudou um aminoácido de glutamina para valina, mas pode também não mudar. Pode ser uma mutação silenciosa. Então existem mutações, certo? Que podem até mudar as características para melhor.
Foi assim que surgiu a variedade de características que nós temos em micro-organismos, em vírus, em bactérias. Né? O grande medo dos vírus mudarem muito, por causa das mutações que eles sofrem muito mais, porque o material genético deles duplica muito mais. Quanto mais rápido duplica o material genético, maior a chance de haver mutação, maior a chance de aparecerem novas características, que podem ser vantajosas para o organismo. Nem sempre ela é ruim, certo? Claro que pode ocorrer também de uma mutação ser ruim, ser uma mutação que cause prejuízo para o organismo. Tá? Mas a variedade de características que nós temos, na cor do olho, cor do cabelo, né, e tal, é tudo derivado de mutações, de alteração na sequência dos genes. Certo? Também é possível que a mutação não altere nada, que ela não mude a proteína, que ela continue com o mesmo aminoácido. Não, mudou o DNA, mudou o RNA, mas o aminoácido é o mesmo. Por quê? Eu tenho, olhando naquela tabela, a gente tem vários códons que determinam o mesmo aminoácido. Códons diferentes que podem determinar o mesmo aminoácido. Nesse caso, a mutação é chamada de mutação silenciosa. É possível também que mesmo a alteração de um aminoácido não mude a proteína, não mude a qualidade da proteína, a funcionalidade da proteína. Então, essa mutação é silenciosa. É uma mutação que não gera nenhum efeito danoso. E por fim, a gente tem aí também a mutação, certo? Que pode ser usada no tratamento do câncer, por exemplo. A mutação pode, inclusive, ser usada no tratamento do câncer, que é a radioterapia. Na radioterapia, a radiação tenta causar tantas mutações naquela célula cancerosa, cancerígena que está crescendo, na tentativa de destruí-la a partir das mutações enormes, em grande quantidade que acontecem. São tantas mutações que ocorre, então, esse processo. Então, na verdade, o que nós temos aqui é que uma mutação ela pode ser meio que direcionada, né? Mas não para gerar uma característica específica, um poder, um superpoder, um super-herói, nada disso. Ela pode ser direcionada para ocorrer de forma aleatória, mas de forma tão intensa, em grande quantidade, que acaba gerando a inviabilidade da vida e a morte daquela célula, que seria o tratamento por radioterapia. Ok? Então isso é possível também de acontecer. Vamos encerrar com um vídeo que ilustra tudo isso que nós falamos, tá? Então, a verdade é que nós temos aí, gente, resumidamente, que nós falamos nessa videoaula com esse vídeo aqui, ó. Todas as nossas células possuem DNA. Esse DNA é encontrado na forma de cromossomo. Qualquer uma das nossas células, vamos observar os 46 cromossomos, né? 44 não ligados ao sexo e o par sexual, que é XX se for menina ou XY se for menino, né? No sexo masculino. Esse DNA fica no interior de um núcleo e ele se organiza na forma de cromossomo. Então nós temos aí vários cromossomos, certo? De tal forma que observe que dentro do núcleo nós encontramos os cromossomos e esses cromossomos são organizados, tá, em pares, que não ficam literalmente nos pares, né? Mas eles ficam aí na forma de cromossomo. O que acontece com esses cromossomos? Eles se organizam, eles são moléculas de DNA e eles estão aí enroladinhos, condensados, para poder caber dentro da célula, dentro do núcleo, tá? Na verdade, eles são moléculas de DNA, você vê essa dupla hélice, que é a molécula de DNA formada aí pelo pareamento específico, adenina pareia com timina, guanina pareia com citosina, adenal timóteo gal costa, certo? E aí você observa que o DNA ele sofre um processo de autoduplicação. Esse processo ocorre antes da célula duplicar, antes da célula fazer cópias dela mesma, certo? E aí você tem exatamente a duplicação do DNA acontecendo no período de intérfase
na fase chamada intérfase, que antecede a divisão celular. Com isso, a gente tem moléculas novas do DNA e as duas células podem ser assim formadas, porque a duplicação de DNA permite que as duas células tenham moléculas de DNA, né? Certo? É nesse processo, é nesse momento que há uma grande chance de ocorrer as mutações das novas sequências de DNA. É possível ser corrigido, mas nem sempre a célula consegue corrigir esses erros de sequenciamento, esses erros na hora de duplicar, na hora de fazer cópias de DNA. A transcrição é a expressão do gene, é a manifestação do gene. Quando um gene está ativo numa célula, né, embora todas as células tenham os mesmos genes, cada célula tem genes ativos e inativos. O gene ativo numa célula ele vai desenrolar e ele, uma fita do DNA, uma fita do gene, vai servir de modelo para produzir o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, que é uma espécie de mestre de obra, né, vai para o citoplasma se juntar aos ribossomos. Se juntando aos ribossomos, vamos ter o que lá? Vamos ter a produção de proteína. Como? O RNA mensageiro ele tem uma sequência de bases nitrogenadas a partir do DNA que vai ser traduzido lá para os ribossomos. De que forma? Estamos no ribossomo, o transportador traz o aminoácido e os aminoácidos vão se ligando ao processo de tradução. Essa ligação entre aminoácidos, que é uma ligação covalente, é uma ligação chamada peptídica. E a partir daí, nós vamos ter essa união de aminoácidos formando ao final uma proteína que vai dar o nosso fenótipo, que vai dar uma característica nossa. Ao final nós temos uma característica que é o nosso fenótipo. Certo? E esse fenótipo pode ser qualquer coisa, desde a cor da pele, a cor do olho, etc. Ok, gente? É mais ou menos isso. Esse é um assunto bem delicado, mas eu queria trazer aqui pelo menos algumas ideias, a ideia do olho, por exemplo, né? Algumas ideias para que a gente fique por dentro de como o DNA se manifesta, como o DNA se expressa.